matemática, física, derivada? Socorro! Fala pessoal, meu nome é Victor e hoje vamos discutir um pouco sobre as derivadas, principalmente a sua relação com a física. Bom, primeiro de tudo, vamos discutir o que é a derivada. Podemos dizer que a derivada é a taxa de variação de uma função y em razão de f de x. Considerando uma função y igual a f de x, a sua derivada no ponto x igual a x0 corresponde à tangente do ângulo formado pela intersecção entre a reta e a curva da função y igual a f de x. Isso é, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo isso é o coeficiente angular da reta tangente à curva. Bom, agora vamos discutir um pouco o que é a velocidade. De forma geral, a variação do espaço em relação ao tempo determina o que é a velocidade. Ou seja, caracterizada a grandeza do quão rápido é em relação ao deslocamento de um corpo. Existem dois tipos de velocidade: a velocidade média e a velocidade instantânea. A velocidade mais comum que a gente tem no nosso dia a dia é a velocidade média. Vou dar um exemplo. Digamos que uma pessoa anda numa reta, em linha reta, 100 metros. E ela leva cerca de 10 segundos para percorrer essa distância. Então, calculando a velocidade média, 100 dividido por 10 são 10. 10 o quê? 10 metros por segundo. Muito bem. Mas, Victor, e o outro tipo de velocidade? Bom, a velocidade instantânea, vamos precisar juntar alguns conceitos da matemática e da física. Bom, começamos com uma equação para a velocidade em termos de deslocamento. Por exemplo, essa equação que temos aqui, f de x igual a 5x ao quadrado mais 34x mais 19. Utilizando as regras de derivação, trabalhamos a equação para obter a sua equação derivada, que representa a velocidade instantânea. Bom, derivando essa equação aqui, obtemos essa daqui. F de x é igual a 5x mais 34. Exemplo. Você está em um carro percorrendo uma estrada plana e retilínea, seguindo a equação. S de t é igual a 3t ao quadrado mais 28t mais 7. Então, determine a função da velocidade e b, a velocidade na posição t igual a 7 segundos. Sempre que derivamos uma função de deslocamento, essa função horário, teremos a função velocidade. Seguindo as regras de derivação, o 3t ao quadrado passa a ser 6t, o 28t passa a 28, a derivada de um número, 7 no caso, é zero. Então, a nossa função derivada ficou 6t mais 28. A velocidade na posição t igual a 7 segundos. Vamos pegar aquela função que a gente descobriu no exercício anterior e vamos implementar o valor 7 segundos. F de v, função velocidade, tá? É igual a 6t mais 28, colocando agora o nosso 7 segundos, fica função de v, que é igual a 6 vezes 7 mais 28. Isso tudo dá 42 mais 28, que a função velocidade são 70. Ok, 70 o quê? Seguindo o sistema internacional, seriam 70 metros por segundo. Pode ser convertido para quilômetros por hora? Pode sim. Fazendo aquela conversãozinha usando 3.6, atingimos que os 70 metros por segundo equivalem a 252 km por hora.